Olá, boa noite. É um prazer estar com você, é um prazer poder dividir a palavra de Deus com você, dividir um pouquinho daquilo que eu tenho buscado aprender com Jesus, com a sua palavra, a respeito do que é ser discípulo dele, o que é ser discípulo de Jesus. E a proposta desses estudos das quintas-feiras é nós realmente aprendermos o que é ser discípulo de Jesus a partir de uma perspectiva do relacionamento com ele, não a partir da perspectiva do que eu consigo fazer, ou seja, o quanto eu consigo orar, o quanto eu consigo me dedicar, o quanto de conhecimento eu tenho, o quanto eu leio a Bíblia, mas sim a partir da perspectiva de relacionamento, a partir da perspectiva daquilo que Jesus fazia, daquilo que Jesus era. Então, queridos, é muito mais do que ser simplesmente uma imitação, e me permita usar essa expressão, uma imitação barata de Jesus, né? Algo que não é em essência, mas sim apenas no exterior, apenas nas práticas, apenas nas ações, sem ter algo vindo essencialmente do nosso interior. Então, buscar ser, então, realmente um discípulo de Jesus a partir daquilo que Jesus era, a partir daquilo que Jesus ensinava. E hoje, queridos, ainda que nós estejamos, de certa maneira, combatendo essa ideia de que não é a quantidade de tempo que eu me dedico à oração que faz de mim um bom discípulo ou não, de que não é a quantidade de esforço ao ler a Bíblia e procurar adquirir conhecimento que faz de mim um bom discípulo, ainda que estejamos tentando combater essa ideia apenas do exterior, mas eu hoje gostaria de justamente falar sobre isso, falar sobre oração e estudo da palavra, sobre tempo devocional. A melhor palavra é essa, é nós nos devotarmos, nos dedicarmos a Jesus, ao tempo com Ele, mas lembrando sempre que o importante não é a quantidade de tempo, não é o quanto tempo eu consigo me dedicar e aí eu fico horas a fio orando, horas a fio tentando ali, me esforçando para conseguir com o meu esforço mais de Deus ou mais de Jesus. E essa ideia do mais precisa ser interpretada também. Então, queridos, nós vamos estudar sobre o relacionamento de Jesus com Deus através da oração, através da dedicação à palavra, ao conhecimento da palavra. Nós vamos começar aqui com Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinando a orar. E esse estudo será dividido em duas partes. Hoje nós vamos falar do versículo 5 até o 8. E na semana que vem nós vamos introduzir, então, vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Em dezembro nós tivemos um estudo na igreja falando sobre a oração do Pai Nosso, em novembro, dezembro, na Escola Bíblica Dominical. Então, na semana que vem, na quinta-feira que vem, eu vou mais ou menos resumir um pouco do que nós já falamos em outra ocasião. Se você esteve presente conosco, você vai relembrar algumas coisas. Se não, você vai, então, junto conosco, buscar aprender a respeito da oração na perspectiva de Jesus, daquilo que Ele ensinou. Então, queridos, eu quero ter esse tempo especial com você, que é um tempo de devoção, um tempo de dedicação, para que nós possamos, ao nos dedicar a Jesus, nos dedicar ao relacionamento com Ele, nós possamos crescer enquanto discípulos de Jesus. Muito mais do que fazer, mas sim ser discípulos de Jesus. Não é o que eu consigo fazer, mas aquilo que eu sou, aquilo que vem de dentro para fora, a essência, não apenas o exterior. É isso que nós estamos buscando. Não ser apenas, como eu disse, imitadores baratos de Jesus, mas sim ser imitadores de Cristo, como Paulo ensina, de maneira a realmente isso estar partindo da nossa essência, do nosso interior. Então, antes de mais nada, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para poder aprender o que é ser discípulo de Jesus e então, mais do que simplesmente aprender, viver como discípulos de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai de amor, muito obrigado porque nós temos esse privilégio de ler a Tua Palavra, privilégio de nos relacionar contigo, de orar, de falar contigo, Deus, na certeza de sermos ouvidos. Muito obrigado por isso. Pai de amor, eu quero, neste momento, realmente clamar a Ti para que o Teu Espírito Santo nos ilumine a Tua Palavra em nossos corações,
para que nós possamos compreender, para que possamos entender e então, ó Deus, nos relacionar contigo. Pai, abre os nossos olhos para que nós possamos, a partir daquilo que Jesus ensinou, a partir do exemplo de Jesus, nos relacionar contigo, nos relacionar com Ele, nos relacionar com o Espírito Santo e assim realmente ser discípulos de Jesus, caminhando no mesmo caminho que Ele trilhou. Assim nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Eu quero ler então dos versos 5 ao 8 com você. E na semana que vem nós vamos do 9 para frente para estudar a oração do Pai Nosso. Mateus 6, verso 5, começa dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá por fazerem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Queridos, vamos então analisar algumas coisas a partir desse texto, a partir daquilo que Jesus ensina, e então a partir do ensinamento de Jesus, nós vamos extraindo as lições para as nossas vidas. E eu já adianto a você aqui o seguinte, que nós lemos esse texto, mas eu vou me basear também na vida de oração de Jesus. Eu não vou ler os outros textos, mas é sabido de todos nós que estudamos os evangelhos, todos nós que temos um mínimo de contato com os evangelhos, é sabido que Jesus separava tempo, momento específico para orar, deixava as demandas da multidão de lado para ter um tempo de dedicação a Deus em oração. Então isso já é para nós um ensinamento, já é para nós uma guia de como nós devemos proceder. Jesus, embora tivesse inúmeras responsabilidades com pessoas que aguardavam por Ele, que esperavam por Ele, Jesus, que era o único que podia fazer pela multidão, pelas pessoas, aquilo que elas realmente precisavam, serem curadas, serem ensinadas. Jesus era o único que podia apresentar a elas, através do seu esclarecimento sobre a palavra, sobre a lei, sobre o Antigo Testamento, o que era o reino de Deus. Embora ele fosse o único que pudesse fazer isso, muitas vezes ele deixou a multidão de lado para se dedicar à oração. A palavra dá inúmeros exemplos, que Jesus saía de manhã cedo, antes do sol nascer, e se dedicava à oração. A palavra mostra que Jesus separou um tempo específico, levou consigo os mais íntimos, os mais próximos, para se dedicar à oração, para ter tempo com Deus, para ter intimidade com Deus e conversar, um diálogo íntimo com Deus. Um momento onde ele estava angustiado, onde ele estava próximo do momento onde o plano de Deus de salvação da humanidade estava próximo a se cumprir. Jesus, naquela angústia daquele momento, porque sabia o que ia passar, ele deixa tudo de lado, chama os mais íntimos e vai orar. E ali, naquele momento, então, ele se derrama diante de Deus. E nessa introdução, então, falando sobre tudo isso, é importante lembrar o quê? Que o ensinamento de Jesus era o seguinte, que ele dizia, eu e o Pai somos um. Então, eu e o Pai somos um. Se Jesus e Deus são um só, por que é que Jesus precisava orar? Por que é que ele precisava deixar a multidão de lado e se dedicar a Deus? Se devotar, vou usar essa expressão que se aplica a nós, mas por que é que Jesus então fazia esse tempo devocional? Um tempo de se dedicar a Deus, um tempo de buscar a Deus, de se relacionar mais intimamente com Deus. Certamente foi para nos deixar o exemplo, mas não só isso. Mas é porque Jesus, enquanto humano, embora continuasse sendo Deus, mas sendo perfeitamente Deus e também perfeitamente humano, precisava se relacionar com Deus. E isso é um ensinamento para nós. Nós necessitamos nos relacionar com Deus. Nós não necessitamos ter conhecimento sobre Deus, sobre a sua palavra.
Não é isso que nós necessitamos. Nossa maior necessidade é nos relacionar com Deus. E Jesus, então, demonstrou isso pelo exemplo. Mas também demonstrou e nos ensinou como orar, como buscar a Deus. Então, eu quero fazer alguns apontamentos desse texto que nós lemos e depois algumas reflexões de maneira mais ampla a respeito de tudo que nós temos procurado a respeito do que é ser discípulo de Jesus. Algumas considerações, então, vamos lá. Versículo 5, quando Jesus começa a ensinar a orar, no versículo 5 de Mateus capítulo 6, é o início ali do Sermão do Monte. Então, um momento bem particular de Jesus ensinando. E aí Jesus diz assim, ó, quando vocês orarem, né? Ou seja, não é se vocês orarem, mas é quando vocês orarem. Já nos dá a entender aqui que a oração precisa ser uma prática comum em nossas vidas. Não é se vocês orarem, mas quando. Quando orarem. E esse quando aqui dá a ideia de algo que recebe continuidade, acontece sempre. Então é preciso se dedicar a Deus em oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Como é que os hipócritas são e que nós não devemos ser? Jesus diz então que eles gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas. Para quê? Para serem vistos pelos outros. Então, quando vocês orarem, não busquem para si a atenção. Não busquem para si algum tipo de recompensa, algum tipo de reconhecimento das pessoas. Sabe esse negócio daquelas pessoas que gostam muito de dizer, não, eu sou um homem de oração, ou eu sou uma mulher de oração, né? Meu ministério é oração. A pessoa às vezes se exalta dizendo isso. Na experiência que eu tenho, muitos que falam dessa maneira, se exaltando, né? Estão buscando a recompensa. E muitos que fazem isso, queridos, realmente são assim, são pessoas problemáticas. Realmente não demonstram uma intimidade com Deus, mas demonstram a frieza do trato, a frieza, como diria, a frieza de um relacionamento quase que obrigatório para cumprir protocolos. Eu acho que essa é a melhor palavra. Muitos estão buscando apenas cumprir protocolos com Deus e mostrar isso para as pessoas. Eu oro tantas horas por dia, eu me dedico tantas horas por dia e aí as coisas acontecem. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com líderes que agem assim. Muito embora seja saudável demais, espiritualmente falando, né? Nós nos dedicarmos muito tempo à oração, cuidado para que isso não se torne um orgulho, não se torne uma máscara, né? Já que falamos em hipócrita, né? O hipócrita é aquele que, na origem do termo, o hipócrita é aquele que usa uma máscara para interpretar. Então, o hipócrita, né, é esse. Então, não seja um hipócrita, que bota uma máscara de um ser mais espiritual porque ora muito tempo. Então, Jesus está dizendo, olha, não seja como eles, porque eles oram para ser vistos pelas pessoas. Em contrapartida, Jesus diz, mas você, quando orar, vá para o seu quarto e feche a porta, e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. Vá para um lugar onde você não pode ser visto pelas pessoas. Vá para a intimidade. E a ideia de intimidade aqui também está inserida porque Jesus está nos ensinando a chamar Deus de Pai. O cristianismo é a única religião que apresenta Deus como Pai. Jesus Cristo, então, nos ensina que Deus é Pai. É intimidade, é relacionamento. Pai é um ente querido íntimo, do círculo mais próximo de intimidade familiar. Não é o relacionamento com um tio distante, com um avô, com um primo, mas é com o pai, com aquele que faz parte do núcleo familiar, o mais próximo. Então, percebe que Jesus nos ensina isso, a buscar a Deus, a nos relacionar com Deus na intimidade. E você vai orar a esse Deus que é santo, que é maravilhoso, que não pode ser contemplado, não pode ser visto pelos nossos olhos. O Antigo Testamento diz isso. O Antigo Testamento mostra bem claro essa ideia que Deus não pode ser visto, contemplado pelo ser humano, porque nós não suportaríamos enxergar Deus, ver Deus. Lembra de Isaías capítulo 6, quando tem uma visão a respeito de Deus, ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, mas ai de mim, eu vou morrer porque os meus olhos viram o Rei.
Então naquela visão ali de Deus, Isaías tem consciência de que ele vai morrer, porque ele é pecador e viu Deus. Então, Jesus está dizendo, o seu Pai, ele não pode ser visto. Ele é esse ser altíssimo, santíssimo, que não pode ser contemplado pela vista humana. Pode nos trazer a ideia de separação e distância, mas esse ser, você deve chamá-lo de Pai. E você vai com ele num ambiente íntimo e em segredo. Segredo aqui por quê? Porque é a intimidade mais profunda. Não é entre você, Deus e mais alguém. É a intimidade entre você e Deus. Então Jesus diz, vai para o seu quarto, fecha a porta, esteja lá com Deus, que não pode ser visto, mas o seu Pai, né, Deus, o Pai, ele o vê. E é interessante que diz, o Pai vê o que você faz em segredo, ele lhe dará a recompensa. Então o Deus que não pode ser visto, mas é o Deus que vê. Embora os hipócritas queiram ser vistos pelas pessoas, o discípulo de Jesus ele quer ser visto por Deus. Então vá para o seu quarto em secreto, tenha intimidade com esse Deus soberano, mas que te vê e que deixa ser chamado de Pai. Ele te vê. Então a oração não é apenas aquilo que Deus ouve, mas é aquilo que Deus vê. E vê por quê? Porque a ideia de ouvir, ela pode nos trazer o conceito ou a percepção de que eu estou aqui no meu quarto em secreto e eu falo com Deus e Deus lá do céu ouve. Mas quando Deus vê, me traz a ideia de que Ele desce até o meu quarto em secreto e Ele está ali se relacionando comigo. Então, o discípulo de Jesus, quando ora, ele ora na consciência de que Deus desce até ele e de que Deus o está vendo. É relacionamento, é intimidade, é olho no olho. Lembra de Moisés? Moisés entrava na tenda do encontro, Êxodo capítulo 33. Tem o exemplo maravilhoso a respeito desse relacionamento de Moisés com Deus. Moisés entrava na tenda do encontro e Deus descia até a tenda e falava com Moisés face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. A expressão de Moisés, Jesus traz aqui ao nos ensinar a orar. Vá para o seu quarto em secreto, vá para a sua tenda e ali espere Deus descer até você, porque o Pai vê você no segredo do seu quarto, na intimidade do seu quarto. Ele não apenas ouve lá do céu à distância, mas ele te vê. Vê porque está ali com você. Percebe que no tempo em que nós estamos vivendo, por exemplo, uma ilustração fácil a respeito desse momento, é que é muito mais gostoso nós conversarmos com alguém, já que nós estamos nesse distanciamento social e não podemos nos visitar, é muito mais gostoso nós conversarmos com alguém através de uma chamada de vídeo do que através de um telefonema ou através de um texto escrito. É ou não é verdade? Nós temos contato, olho no olho. Nós enxergamos a pessoa. É isso que Jesus está dizendo, que Deus desce para nos ver, para nos contemplar. Então o Deus que não pode ser visto, não pode ser contemplado, Ele nos vê, Ele desce ao nosso encontro e Ele nos recompensa. Jesus está dizendo que o Pai recompensará. Ele recompensará aquele que vai para o quarto em secreto buscar a presença de Deus, buscar a face de Deus. E aí depois Jesus diz, olha, nas suas orações não fiquem repetindo o que já disseram. Então Jesus está dizendo, olha, não é pela repetição e também não é por fazerem orações compridas, não é pelo tempo. Agora, se não é por muito repetir, muito falar e pela quantidade de tempo, é pelo quê? É pela qualidade do que eu invisto naquele momento. É o quanto eu tenho realmente a possibilidade de me abrir, de me derramar diante de Deus, de ser eu mesmo diante dele enquanto eu oro, de permitir que Deus me veja como eu sou e ver Deus, procurar ver Deus como Ele é. Não é
fantasioso, não é apenas imaginário, mas é Deus vindo ao nosso encontro, nos recompensando enquanto oramos. Não sejam, versículo 8, como eles, como esses hipócritas que fazem dessa maneira, como os pagãos que oram dessa maneira, repetindo muitas coisas. Pois antes mesmo de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. O Deus que já é íntimo de cada um de nós. Nós é que precisamos nos tornar íntimos de Deus através da oração. Através da oração. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos nos tornar íntimos de Deus através da oração. Agora, queridos, nesses poucos versos, Jesus então nos dá lições tremendas. E como eu disse, Jesus viveu isso. Jesus deixava as necessidades da multidão de lado para ter o seu momento de orar, de buscar a Deus. Jesus, se você prestar atenção, você vai ver, por exemplo, que Jesus, antes de caminhar sobre as águas, antes de romper com as leis da física, com as leis da natureza, caminhando sobre as águas, o que é que Jesus fez? Se preparou em oração. Jesus manda os discípulos entrarem no barco e atravessarem para a outra margem. Jesus sabia da tempestade que eles enfrentariam, mas ele, antes de acabar com aquela tempestade, Jesus tem um tempo íntimo de oração. A palavra de Deus diz que ele deixou a multidão, enviou os discípulos e subiu o monte para orar. E lá, orando, ele viu os discípulos em tempestade. Assim como Deus vê em secreto, Jesus, enquanto orava, via os seus discípulos enfrentando tempestade. E aí então, depois de orar, de buscar e de se relacionar com Deus, com o Pai, ali se dedicando, Jesus então caminha sobre as águas e cessa aquela tempestade. Então Jesus, ele viveu assim, nos ensinando. O que é que nós podemos aprender então como discípulos de Jesus? Primeiro aqui nós precisamos buscar a Deus através da intimidade. Já falamos sobre isso. A intimidade através da oração, a intimidade através da adoração. Jesus, ele se relacionava com Deus e adorava a Deus. A intimidade através também do conhecimento, da leitura da palavra, ou melhor, do estudo da palavra. Jesus conhecia a palavra, tal qual todo menino judeu na sua infância, ele foi instruído na palavra, tanto que aos 12 anos ele impressiona os religiosos enquanto está no templo, porque discutia com eles a respeito da palavra e fazia isso de maneira que impressionava as pessoas. E Jesus então conhecia a palavra. Mas, queridos, nós precisamos ter intimidade com Deus através da palavra. Não é um conhecimento puro e simples. Então, queridos, o resumo da oração, da adoração e do conhecimento, do estudo da palavra, o resumo disso tudo é intimidade. É o que? Relacionamento. Ao orar, ao passar tempo com Deus, orando, adorando, exaltando a Deus, ao passar tempo com Deus, permitindo que Deus nos veja e também vendo Deus, ao passar tempo conhecendo Deus através da sua palavra, nos relacionando através da sua palavra, nós vamos desenvolvendo então relacionamento com Deus, que era o que Jesus tinha com o Pai. Então, queridos, o que nós precisamos é nos relacionar com Deus. Agora, relacionamento, querido, uma verdade para nós entendermos e pensarmos aqui é que relacionamento não é algo que o ser humano consiga produzir. O relacionamento com Deus, a ponto de enxergar e de nos relacionar com Deus como Pai, não é algo que a gente consiga produzir. Não é o nosso esforço que vai produzir isso. Mas a nossa dedicação, ela é importante. É importante dedicarmos o tempo, é importante nos devotarmos a isso. A devoção é algo ao que eu entrego o meu coração. Não é uma dedicação por obrigação. Você que trabalha, você tem uma dedicação ao teu trabalho durante aquelas horas. Você tem aquelas horas para cumprir. Talvez você, pela dedicação da responsabilidade que você tenha, você se dedica até fora do horário de trabalho. Mas você faz isso
porque você tem uma obrigação com aquilo. Agora, com Deus é relacionamento, é intimidade. Essa dedicação, essa devoção é entregar o coração, é entregar a minha vida a isso, a um relacionamento. Não a uma causa, mas a um relacionamento. Então, queridos, a nossa parte, a nossa responsabilidade ao buscar a Deus, a buscar ter intimidade com Ele, é fazer essas coisas todas, de orar, de ler a Bíblia, de adorar e exaltar a Deus, mas não como obrigação, não como uma ferramenta para conquistar algo, mas sim como uma ferramenta, então, de devoção, de intimidade, de relacionamento. Então, lembre-se disso, nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos usar essas ferramentas para produzir intimidade. Nós precisamos simplesmente nos abrir a possibilidade de intimidade, de estar com Deus, devotos, com o coração aberto, com o coração dedicado a Deus. Agora, queridos, de maneira prática, eu gostaria de pensar com você o seguinte: esses encontros com Deus, através da oração, esses momentos que nós temos com Ele, eles não podem, não devem acontecer de maneira casual. Sabe, nós precisamos, nós devemos nos preparar para esses momentos. Os momentos de intimidade com Deus, onde eu busco o Pai em secreto, onde eu quero me relacionar com Ele, onde eu espero que Deus desça ao meu quarto em secreto para me ver ali, assim como era com Moisés, esses momentos eles precisam ser preparados, precisam ser desejados, almejados, mas precisam também ser preparados. Então, queridos, algumas dicas para que nós possamos melhor nos ajustar, melhor nos exercitar, para que possamos ter esse tempo com Jesus. Primeira dica: tenha uma hora e um local habitual para isso. Moisés tinha a tenda do encontro, Jesus diz: vai para o quarto em secreto. Então tenha um local preparado, um ambiente silencioso, onde você não vai ser interrompido. Se você tem crianças em casa ou outras pessoas, procure ter esse momento numa hora de sossego. Se for necessário, comunique às pessoas, para que nesse tempo você não seja interrompido, não seja atrapalhado, para que você não seja, nesse tempo de oração, como diria, como se a gente estivesse se aproximando e alguém nos desse uma rasteira, entende? Não sermos atrapalhados. Então, tenha um horário e tenha um local habitual para isso. Um local preparado, silencioso, calmo, tranquilo, no teu quarto em secreto. Você pode fazer isso dentro do carro, você pode fazer isso nas madrugadas, você pode fazer isso no horário do dia. Então tenha esse momento. O importante é que você tenha um tempo e um local preparado, apropriado para isso, para esse encontro com Deus. A Bíblia diz que enquanto Moisés caminhava para a tenda, quando ele entrava na tenda do encontro, as pessoas ficavam das portas das suas tendas observando Moisés. Não interrompiam. Esperavam Moisés sair de lá para saber o que é que Moisés traria de Deus para eles. Hoje, queridos, nós não precisamos esperar ninguém entrar na tenda do encontro. Nós podemos entrar na tenda do encontro. Nós temos livre acesso a Deus. Na semana passada eu me entristeci muito ao conversar com uma pessoa que ela sinceramente acreditava que eu, por ser pastor, eu tinha mais poder na minha oração. Então ela precisava que eu orasse por ela, porque eu sou pastor e eu estou mais próximo de Deus. Isso me entristece porque é uma pessoa que já tem muito tempo de caminhada cristã, muito tempo de caminhada conhecendo Jesus, mas ainda assim vive nesse mito, não desmistificou essa ideia de que o pastor não é um ser especial. Vive ainda como se eu fosse como Moisés, como se os pastores fossem como Moisés. Então, queridos, as pessoas não interrompiam Moisés, deixavam ele lá, mas a partir de Jesus, nós podemos estar lá, no nosso momento íntimo com Deus. E que nós tenhamos um momento apropriado, uma hora e um local habitual para isso. Que seja um hábito para você, o tempo de se dedicar a Deus. Agora, tenha um tempo e dedicação consistente. Sabe, muitas vezes,
as pessoas têm o seu tempo de oração, o seu tempo devocional, pegam a Bíblia, leem um capítulo, leem correndo, talvez de manhã, antes de ir para o trabalho, né, e façam uma oração rápida e saem correndo, vão logo para o trabalho ou para as suas atividades. Não faça isso. Dê um tempo de qualidade. E tempo de qualidade, um tempo consistente, não pode ser um tempo rápido. Lembrando que nós não focamos na recompensa pela quantidade de tempo. Mas tem um tempo onde você pode ter qualidade nesse tempo com Deus. Um tempo consistente, onde você tenha um tempo suficiente para ler a palavra e meditar nela. Um tempo suficiente para investir na adoração a Deus, ou seja, exaltar a Deus por aquilo que Ele é. Louvar a Deus por aquilo que Ele faz. Um tempo onde você tenha condições de refletir sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida e agradecer a Ele. Ter um tempo de gratidão. Um tempo de gratidão consciente. Agradecer a Deus e ter um tempo de estar com Ele de maneira consciente, a ponto de você parar para ouvir o que Deus tem a dizer. Quando nós lemos a palavra, o Senhor fala conosco, você vai tentando entender, compreender e deixando o Espírito Santo esclarecer a palavra para você. Mas também nós podemos ouvir Deus em nossos corações. Como ouvir se nós não paramos para isso? Se não dedicamos tempo para isso? Tempo consistente, tempo de qualidade, significa também, queridos, que eu dou um tempo onde eu estou com os meus sentidos alertas. Eu não estou ali cansado, quase dormindo. Então, por exemplo, para mim, orar nas madrugadas é bem difícil, porque o sono me pega muito facilmente. Então, se eu tiver que, já fiz isso, já programei horários de oração às 4 da manhã. Queridos, eu me frustrava porque eu levantava às 4 da manhã, orava 5 minutos, depois eu estava cochilando, a minha oração se desviava. A minha mente começava a girar durante a oração e pensar em outras coisas e de repente eu estava dormindo. E eu me esforçava e eu acreditava que esse esforço me traria o resultado. Mas não é isso. Então tem um tempo de oração onde você vai estar suficientemente alerta. Não cansado, quase dormindo. Então, se você pensa em orar durante as madrugadas, que você ore alerta, que você ore bem acordado. Então, tenha esse tempo. E, queridos, tenha um coração preparado para isso também. Prepare também o seu coração para ter esse momento. Sabe, vá diante de Deus com o coração receptivo para ouvir as respostas de Deus, para ouvir e receber de Deus, como nós lemos aqui, a recompensa. O Pai que vê, Ele recompensa. Vá preparado, com o coração aberto, disposto a receber as orientações de Deus, receber os nãos de Deus. Vá desejoso. O coração preparado é um coração desejoso, dizendo assim: Deus, que surpresa tu tem para mim hoje? O que é que tu tem para mim hoje? Então, se nós tivermos um tempo corrido, cansados, sonolentos, com pressa porque não queremos nos atrasar para os compromissos, nós não paramos para ouvir e o nosso coração não está preparado. Nós precisamos estar desejosos de nos encontrar com Deus, tal qual aquele menino, como conta o autor Max Lucado. Ele conta naquele livro que eu compartilhei com você semana passada. Ele conta a ilustração de um voo que ele fez. E naquele voo, um menino entrou no avião. E aquele menino entrou no avião perguntando para a mãe: será que eu vou conseguir ver o piloto hoje? Será que vão me deixar entrar na cabine? Aquele menino estava ansioso. E aquele menino, então, ele vai e pede ali para a comissária de bordo, diz: olha, eu queria entrar na cabine, eu queria conhecer o comandante. E logo em seguida ele conta que as pessoas todas já organizadas, né, ajustando seus cintos, sentadas, cada uma com a sua expectativa com relação àquela viagem, alguns preocupados com o trabalho e ali
antes do avião levantar voo, já com o computador no colo, fazendo alguns trabalhos, outras pessoas ansiosas, porque era uma viagem de descanso, de passeio. E aquele menino ansioso porque queria encontrar, queria conhecer o comandante e ver a cabine. E de repente, o comandante então manda chamar aquela criança. E aquela criança vai eufórica, vai lá conhecer o comandante da aeronave, vai conhecer a cabine, ver todos os equipamentos daquele avião, e aquela criança vai até lá então, e lhe é apresentado tudo isso. E ele volta radiante. Se aquela criança volta assim, radiante da experiência que teve. E aí a lição que o Max Lucado traz para nós é que todas aquelas pessoas que estavam no avião fizeram o mesmo voo. Saíram de um determinado lugar, chegaram no seu destino, todos enfrentaram o mesmo tempo daquela aeronave, todos enfrentaram as turbulências daquele voo, se é que teve, enfim. Todos tiveram a mesma experiência enquanto voo. Saíram do lugar e chegaram no outro. Mas aquele menino chegou no destino muito diferente dos outros. Por quê? Porque ele expressou um desejo, ele tinha um desejo de conhecer o comandante. Ele tinha o desejo de ir até a cabine. Tudo aquilo estava à disposição, mas aquele menino tinha o desejo de estar lá e expressou esse desejo. Muitas vezes, queridos, nós tratamos a nossa vida de discípulos de Jesus exatamente como esse voo. Nós entramos, sentamos, ajustamos o nosso cinto e simplesmente esperamos chegar do lado de lá. Mas existem novas oportunidades, outras oportunidades, oportunidades mais profundas. Depende do que então? Certamente não depende do quanto Jesus já se deu a nós. Porque quando nós esperamos que Deus nos dê mais, nós nos confundimos e estamos enganados acreditando que Cristo já não nos deu tudo, não nos deu o suficiente, mas Cristo já nos deu o suficiente. Então o problema não está com Cristo, não está em nós recebermos mais de Deus em nossas vidas. Não recebemos mais de Jesus em nossas vidas. Aonde está então a questão? Está em nós buscarmos mais, porque Cristo já se deu o suficiente, já se deu inteiro para nós. O comandante estava lá à disposição de todos. Todos que quisessem, naquela ocasião, poderiam, se tivessem pedido, conhecer a cabine. Mas aquela criança teve a ousadia de buscar mais, de se dedicar mais. Será que nós vamos viver a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida de discípulos de Jesus, simplesmente deixando o voo acontecer? Ou vamos desfrutar do algo mais que nós podemos desfrutar se tivermos a coragem, a ousadia de nos dedicar mais, de dar passos além? Sabe, tudo isso está à nossa disposição. E eu lembro aqui de uma ilustração também que eu vi há muitos anos atrás, a respeito de um homem que fez uma viagem de navio, quando as viagens eram feitas de transatlânticos, não haviam aviões. E aquele homem, ao atravessar o oceano, saindo da Europa para os Estados Unidos, aquele homem então juntou os poucos recursos que tinha e conseguiu comprar a passagem. E como ele juntou todos os recursos que tinha, ou praticamente todos os recursos, sobrando muito pouco dinheiro, ele comprou alguns pacotes de bolacha para se alimentar durante as semanas que durariam aquela viagem. E então ele foi, se fechou na sua cabine, lá na terceira classe, e ali ele então foi se alimentando, racionando aqueles poucos alimentos, aquelas bolachas que ele levou e aquele pouco de água que ele levou então para essa viagem. Ficou lá na sua cabine, entendendo que ele era muito diferente dos outros que faziam aquela viagem. Os outros tinham dinheiro, podiam participar dos banquetes oferecidos pelo comandante, podiam pagar a comida oferecida no restaurante, e ele então se isolou. Até que um dia, já no final da viagem, ele resolveu conhecer o navio, afinal de contas a viagem estava por terminar, e ele saiu do seu quarto então, da sua cabine,
e resolveu caminhar pelo navio, e nesse caminho, nesse passeio pelo navio, ele conheceu um homem, começou a conversar, e de repente o homem diz: olha, já está quase na hora do almoço, vamos indo para o restaurante, vamos almoçar. E nós continuamos a nossa conversa lá. Ele disse: olha, me desculpe, mas eu não posso, eu não tenho dinheiro para isso, eu estou indo para a minha cabine. E aí o homem, espantado, olhou para ele: mas espere, deixa eu ver a sua passagem. E aí ele mostrou a passagem, e ele disse: olha, a sua passagem dá direito a todas as refeições do navio. Moral da história, queridos, aquele homem passou muito tempo escondido, se alimentando com migalhas, sem saber que para ele estava já disponível um banquete. E muitas vezes nós somos assim em nosso relacionamento de discípulos de Jesus. Nos esforçamos, tentamos conquistar pelo esforço, ou nós vivemos como esse homem. Nos escondemos, nos encolhemos e acreditamos que o grande banquete não é para nós. É só para os pastores, para os apóstolos, para os líderes. Não para mim. Acreditamos que nós devemos comer apenas as migalhas. Que as experiências maravilhosas com Deus estavam reservadas apenas para os personagens bíblicos, não para mim. Mas na verdade esse banquete é para todos nós. Jesus já se deu inteiramente a todos nós. Então o que nós precisamos é buscá-lo no nosso quarto em secreto, é nos dedicar a Ele com o nosso coração. Então eu te convido a fazer isso, te convido a buscar a Deus, te convido a ter tempo com Ele, tempo em devoção, tempo de dedicação, tempo para desenvolver a intimidade com Jesus Cristo, com Deus. Isso é ser discípulo de Jesus, isso é viver como Jesus, dedicando o nosso tempo, não para ser visto pelas pessoas, mas sabendo que já somos vistos por Deus. Então, vamos buscar ver Deus em nosso relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe, que a palavra te instrua, que o Espírito Santo te ilumine, para você se aproximar mais de Jesus, ter mais intimidade com Ele, vivendo como discípulo do Mestre. Deus te abençoe, uma ótima noite.